Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. E pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, acessa o site veonconcurso.com.br. Então vamos lá para a nossa resolução de questão de hoje. Acompanha comigo. Qual a expressão em SQL que inclui um atributo endereço do tipo varchar 100 na tabela pessoa? E aí vem várias opções ali na letra A, B, C, D ou E. Qual dessas alternativas é a correta? Primeiro vamos lembrar que SQL significa a linguagem de consulta estruturada, muito utilizada para fazer consultas em tabelas de bancos de dados relacionais, mas não só consultas, como também a criação de tabelas, as associações. Bem, SQL então se chama linguagem de consulta estruturada, muito utilizada em bancos de dados relacionais. Uma dessas opções que nós temos em SQL é justamente a possibilidade de alterar uma determinada tabela. Porque quando ele diz, qual a expressão em SQL que inclui um atributo endereço do tipo varchar 100 na tabela pessoa, isso quer dizer que ele está querendo alterar a tabela pessoa, porque ele quer colocar dentro da tabela pessoa o atributo endereço, quer dizer, a coluna endereço. E aí? E ainda varchar 100, quer dizer, para caracteres com 100 caracteres. Como eu faria isso? Como é uma alteração de tabela, esse é um ponto importante, o comando que nós vamos usar aqui é o alter table, mas deixa eu mostrar para vocês passo a passo. Em SQL, o comando alter table pode ser usado para adicionar, excluir ou modificar colunas em uma tabela existente. As colunas, lembrando, são os atributos dessa tabela. Então nós podemos, repetindo, usar o alter table para adicionar, excluir ou modificar colunas em uma tabela existente. E aí vamos ver uma variação do alter table, que é importante, que é o alter table add column. Que faz isso? Olha só o nome, alter table, é para alterar a tabela, mas alterar a tabela em que sentido? O add vem de adicionar e o column de coluna. Então esse comando serve para adicionar uma coluna em uma tabela. E basicamente ele funciona assim, é alter table, o nome da tabela, table name, que eu vou alterar, depois o add, o nome da coluna, column name, e o data type, que tipo de dados vai conter nesta coluna, como por exemplo varchar 100, indicando aí a variedade de caracteres em 100 espaços para caracteres. Bem, vamos verificar então qual é a resposta adequada para essa questão, porque agora ficou facinho, né? Depois de ter visto isso, como ele pediu para incluir, então tem que ser um alter table e tem que ter um alter table add para adicionar. Ele quer incluir o atributo endereço. Atribuir então, incluir o atributo endereço significa incluir a coluna endereço. Então tem que ser o alter table pessoa, porque lembra no nosso esqueminha aqui, alter table, o nome da tabela, e a tabela se chama pessoa, então alter table pessoa, o que dá a letra C ou a letra D, só que a opção que nós vamos usar, já que é para incluir, então nós vamos usar a opção add column, endereço, que é o que ele quer incluir, e o varchar 100, como ele descreveu. Então a resposta aqui, de fato, é a nossa letra D de Dinamarca, porque é essa opção da letra D que vai conseguir incluir uma coluna, isto é, o atributo endereço, lembrando que quando nós pensamos em bancos de dados relacionais e as tabelas dos bancos de dados relacionais, as colunas são os atributos. Então o que ele está fazendo? Ele está alterando essa tabela. Que tabela? A tabela pessoa, e adicionando uma coluna, isto é, adicionando o atributo endereço do tipo varchar 100, como ele pediu ali. Então, D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, resposta correta. É bem interessante porque isso abre nossos horizontes para estudar vários recursos e expressões SQL. Nós temos que ficar sempre atento às expressões SQL, repetindo, é a linguagem de consulta estruturada, que nós temos que normalmente estudar associados a bancos de dados relacionais. Certo, pessoal? D de Dinamarca, resposta.
Se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixa um gostei, isso é bem importante aqui para a gente continuar publicando mais aulas. E quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o site v1concurso.com.br. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!